A porta da casa familiar em Lisboa rangeu como um grito abafado na noite chuvosa de outono, e João, com o coração martelado como um tambor de fado, empurrou-a com o ombro, os olhos fixos no pai que se erguia da cadeira como uma estátua de granito rachada. Eu voltei, pai, mas não para pedir perdão, vim para que você veja o monstro que escondeu de si mesmo por todos esses anos, disse ele, a voz tremendo não de medo, mas de uma fúria contida que explodira durante os 2 anos de exílio voluntário em Porto. O envelope amarelado que ele atirou sobre a mesa antiga de carvalho ecoou como um tiro, revelando fotos antigas e cartas que desenterravam segredos sepultados sob camadas de hipocrisia e vergonha familiar. João havia saído daquela casa aos 18 anos, uma noite de verão sufocante, quando seu pai, o respeitado professor de História António Mendes, o confrontara com um tapa que ainda ardia na memória como ferro em brasa. Você é uma vergonha para o nome Mendes. Saia daqui antes que eu perca o controle, gritara António, os olhos ingestados de uma raiva que João só mais tarde entenderia como pavor disfarçado. A mãe, Maria, chorara em silêncio no canto da cozinha, as mãos torcendo o avental como se pudesse apertar de volta o tempo. João pegara uma mochila com poucas roupas e partira para o norte, para Porto, onde as ruas íngremes e o Douro caudaloso prometiam anonimato. Ali, ele se reinventara, um jovem de 20 anos agora, com cabelos castanhos desgrenhados pelo vento atlântico, olhos verdes que carregavam o peso de noites insones, e uma determinação forjada no fogo da rejeição. Em Porto, João encontrara refúgio na Ribeira, o bairro ribeirinho onde o fado se misturava ao cheiro de vinho do Porto e peixe grelhado. Foi numa pequena livraria de segunda mão, a Páginas Esquecidas, que ele conhecera Miguel. Miguel era o oposto de tudo que João imaginara para si, alto, com pele morena bronzeada pelo sol das praias do Algarve, e um sorriso que iluminava as prateleiras poeirentas como um farol. Filho de pescadores de Sagres, Miguel viera para a cidade estudar arquitetura, sonhando em restaurar as casas antigas que o tempo ruía como um cancro silencioso. Você parece perdido entre essas páginas, dissera Miguel na primeira vez, estendendo um livro de Fernando Pessoa com a dedicatória rabiscada, o amor é essencial, como o ar. João rira, nervoso, mas aceitara o gesto, e dali nasceram conversas que se estendiam até o amanhecer, caminhadas ao longo do rio onde confessavam medos que nunca haviam dito em voz alta. A amizade floresceu rápido, como os azulejos que adornam as fachadas portuenses, coloridas e intrincadas. Miguel falava de sua própria luta, crescera num vilarejo conservador onde ser gay era sinônimo de maldição, e seu pai, um homem de mãos calejadas pelo mar, o deserdara verbalmente após flagrá-lo com um beijo roubado na praia. Ele disse que eu era fraco, que o mar não perdoa fraquezas, contara Miguel, os olhos fixos no horizonte. João, por sua vez, desabafara sobre António, o pai que o educara com histórias de heróis lusitanos, de Vasco da Gama e Afonso Henriques, mas que via na homossexualidade do filho uma traição à linhagem. Ele me expulsou como se eu fosse um erro histórico, murmurara João, e Miguel o abraçara ali mesmo, sob a ponte de Dom Luís I, onde o ferro negro contrastava com o abraço quente e reconfortante. Mas o amor não veio de imediato, ele se insinuou como a névoa do Douro ao amanhecer, sutil e inevitável. Uma noite, após um concerto de fado na Casa da Música, onde Amália Rodrigues ecoava em covers roucos, eles se beijaram pela primeira vez. Estava chovendo, como sempre em Porto, e o beijo foi urgente, molhado pelas gotas que escorriam dos cabelos. Eu te amo, João. Não como amigo, mas como se você fosse o sol que ilumina minhas ruínas, sussurrou Miguel, e João sentiu o mundo inclinar-se, como se as margens do rio tivessem trocado de lugar. Dali em diante, eles construíram um mundo paralelo, jantares caseiros com bacalhau à brás preparado por Miguel, noites de cinema no pequeno apartamento alugado na Baixa, onde riam de filmes de Pedro Almodóvar que retratavam amores proibidos com uma ousadia que os inspirava. Entretanto, a sombra do passado pairava. João trabalhava como barista num café trendy na Rua das Flores, servindo lattes a turistas que fotografavam os azulejos sem notar as cicatrizes invisíveis dos locais. Foi lá que ele recebeu a carta anônima, um envelope sem remetente, postado de Lisboa, contendo uma foto desbotada de um jovem António, nos anos 70, abraçando outro homem num bar de Alfama. No verso, uma caligrafia trêmula: seu pai não é quem você pensa. Procure nos arquivos da Universidade de Lisboa. A verdade liberta, mas destrói. O coração de João acelerou, ele escondeu a foto de Miguel inicialmente, temendo reacender a ferida, mas a curiosidade, ou a vingança, o consumia. Semanas se passaram em tensão velada. Miguel notava as olheiras de João, as pausas longas durante as conversas, e pressionava gentilmente: fala comigo, amor. Somos nós contra o mundo, lembra? João resistia, mergulhando em pesquisas noturnas na Biblioteca Municipal de Porto, devorando jornais digitalizados da era pós-revolução dos escravos. A homossexualidade fora descriminalizada em 1982, mas os resquícios da ditadura Salazar ainda ecoavam nas famílias como fantasmas. Finalmente, ele viajou a Lisboa sozinho, pretextando um curso de barista.
Na biblioteca da Universidade de Coimbra, um desvio estratégico, ele acessou arquivos restritos com a ajuda de uma bibliotecária simpática, uma senhora de cabelos grisalhos que vira gerações de segredos acadêmicos. Lá, encontrou mais cartas trocadas entre António e um amante chamado Rui, um ativista gay que desaparecera nos anos 80, vítima de uma batida policial disfarçada. António, então um jovem professor assistente, havia traído Rui para salvar sua carreira, entregando-o às autoridades em troca de silêncio sobre seu próprio envolvimento. O choque foi como um abismo se abrindo sob os pés de João. Seu pai, o homem que pregava integridade histórica, era cúmplice na perseguição que tanto condenava em sala de aula. Lágrimas quentes escorreram pelo rosto de João enquanto ele copiava documentos, jurando que usaria aquilo não para destruir, mas para confrontar, para forçar uma redenção que ele próprio ansiava. Voltando a Porto, ele contou tudo a Miguel, que o ouviu em silêncio, depois o abraçou forte. Isso não muda quem você é, João. Mas pode mudar quem ele é, se ele permitir. Juntos, eles tramaram o retorno. João iria a Lisboa com as provas, mas Miguel o acompanharia, um pilar de força contra a tempestade familiar. A viagem de trem de Porto a Lisboa foi um ritual de preparação. Eles sentaram-se lado a lado, mãos entrelaçadas sob o cobertor que Miguel trouxera, observando as vinhas do Dão desfilar pela janela como tapeçarias vivas. E se ele me rejeitar de novo? Perguntou João, a voz um sussurro. Miguel virou-se, os olhos castanhos firmes. Então eu te levo de volta para casa, nossa casa. Mas eu acredito que o amor, mesmo negado, deixa marcas que não se apagam. Em Santa Apolónia, o ar salgado do Tejo os recebeu como um abraço antigo, e eles caminharam pelas ruas de Alfama, subindo escadarias íngremes até a casa dos Mendes, no bairro Alto. A chuva fina caía, transformando os paralelepípedos em espelhos que refletiam luzes de bares de fado. Quando João bateu à porta, o som ecoou como um verdito. Maria abriu, os olhos arregalados de surpresa e alívio misturados. Meu filho. Você voltou. Ela o puxou para dentro, ignorando o envelope que ele carregava como uma granada. António surgiu da sala, o rosto endurecido pelos anos, mas com rugas que traíam noites de insonia. O que você quer aqui? Grunhiu ele, mas João não recuou. Quero a verdade, pai. Sobre Rui. Sobre o que você fez para se esconder. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, quebrado apenas pelo tic-tac do relógio de parede, herança de avós que haviam lutado na Revolução. António sentou-se pesadamente, as mãos tremendo ao pegar o envelope. As fotos caíram sobre a mesa, ele e Rui, jovens e apaixonados, num piquenique no Monsanto, cartas prometendo um futuro juntos após a legalização. Como? Onde você achou isso? Murmurou ele, a voz rouca. João explicou, sem piedade, mas com uma dor que transbordava. Eu fui rejeitado por ser quem sou, pai. Mas você? Você traiu o seu próprio amor para se encaixar no mundo que nos odeia. Como pode me julgar? Maria, que ouvira tudo em silêncio, aproximou-se, tocando o ombro do marido. António, eu sempre soube. Desde o nosso casamento, eu soube que seu coração estava dividido. Mas eu te amei mesmo assim, pela família que construímos. O confronto se estendeu pela noite, com gritos que acordaram vizinhos e lágrimas que molharam o assoalho de madeira. Miguel, que esperava na cozinha, interveio quando a tensão escalou, sua presença uma âncora. Sr. Mendes, o amor não é uma fraqueza. É o que nos torna humanos, como nas histórias que o senhor ensina. António, exausto, confessou tudo, a traição por medo da perda do emprego, o remorso que o corroía como ácido, o casamento com Maria como penitência. Eu te expulsei porque via em você o que eu enterrei em mim. Medo de ser descoberto, de perder tudo de novo. O amanhecer trouxe uma trégua frágil. João e Miguel saíram para um café na esquina, o aroma de pastel de nata misturando-se ao sal do mar. Foi mais duro do que eu imaginava, admitiu João, encostando a cabeça no ombro de Miguel. Mas agora, talvez possamos recomeçar. De volta à casa, António estendeu a mão. Fique, filho. E traga seu companheiro. Vamos aprender juntos. Não era perdão instantâneo, mas um começo, um passo vacilante sobre o abismo. Os dias seguintes em Lisboa foram uma dança delicada entre reconciliação e recaídas. João e Miguel alugaram um quarto modesto no Chiado, perto da livraria Bertrand, a mais antiga do mundo, onde João passava horas folheando edições raras de poesia que era portuguesa, de autores como João de Deus que, em segredo, flertavam com temas proibidos. Miguel, com seu caderno de esboços, desenhava fachadas de edifícios góticos, incorporando elementos simbólicos, arco-íris escondidos em azulejos, corações entrelaçados em gárgulas. Estou projetando nossa vida aqui, brincava ele, mas seus olhos revelavam a seriedade por trás da leveza. Maria, sempre pacificadora,
convidava-os para almoços dominicais na casa da família, onde o cheiro de cozida à portuguesa preenchia o ar. Ela contava histórias de sua juventude em Évora, do Alentejo, onde o folclore misturava-se a sussurros de amores não convencionais entre pastoras e camponeses. O amor sempre encontrou caminhos, mesmo nas sombras, dizia ela, servindo vinho de reguengos. António participava relutantemente no início, respondendo em monossílabos, mas aos poucos, as barreiras cediam. Uma tarde, enquanto caminhavam pelo Jardim da Estrela, ele perguntou a João: como você soube? Sobre Rui. João hesitou, depois explicou a carta anônima. Foi enviada por um primo distante de Rui, que guardou tudo por décadas. Ele viu minha história no Jornal de Porto, um artigo sobre jovens LGBTQ+, exilados pelas famílias. O nome do remetente era Carlos, um homem de 70 anos que vivia em Setúbal, viúvo e guardião de memórias. João e Miguel o visitaram num fim de semana, pegando o trem para o sul, onde o Sado serpenteava preguiçoso entre arrozais. Carlos os recebeu numa casa simples de pescadores, paredes adornadas com redes e fotos em sépia. Seu pai era apaixonado, mas fraco, disse ele, servindo chá de ervas. Rui morreu na cadeia, de tuberculose negligenciada. António prometeu vingar, mas o medo venceu. As histórias fluíram como o rio, piqueniques roubados, noites em bares clandestinos do bairro Alto durante o Estado Novo, onde a polícia batia portas ao som de fado proibido. João gravou tudo num caderno, sentindo o peso da herança, não de culpa, mas de compreensão. De volta a Lisboa, o conflito ressurgiu quando um colega de António, o reitor da universidade, descobriu os rumores. Um telefonema noturno: António, há fofocas sobre seu passado. Isso pode afetar sua promoção. António, pálido, confrontou João: você espalhou isso para me punir. A acusação cortou como faca. João explodiu: não. Eu vim para curar, não para destruir. Mas a verdade não se esconde para sempre. Miguel mediou, propondo uma reunião com o reitor, mas António recusou, mergulhando em isolamento. Maria, desesperada, confidenciou a João: ele tem depressão há anos. Seu retorno o forçou a encarar o espelho. A tensão culminou numa noite de tormenta, quando trovões ribombavam sobre o castelo de São Jorge. João e Miguel discutiram pela primeira vez: você me arrastou para isso sem me preparar para o caos, gritou Miguel, chateado com as noites solitárias enquanto João mediava crises familiares. Eu te amo, mas isso está nos consumindo. João, ferido, saiu correndo para as ruas molhadas, terminando no mirador de Santa Catarina, onde o Tejo parecia um espelho partido. Lá, sob a chuva, ele chorou pela primeira vez desde a rejeição inicial, questionando se o amor valia o preço da dor. Miguel o encontrou horas depois, encharcado mas determinado. Eu disse bobagens. Vamos enfrentar isso juntos, como prometemos na Ribeira. Eles se reconciliaram com um beijo salgado pela chuva, e decidiram envolver amigos. Em Lisboa, João conectou-se à comunidade LGBTQ+, através do grupo Arco-Íris Lusitano, reuniões semanais num bar discreto no Cais do Sodré. Lá, conheceu Sofia, uma ativista trans de Coimbra, que organizava marchas do orgulho desde os anos 90. Sua história é comum, mas cada vitória é pessoal, disse ela, compartilhando cicatrizes de transição forçada ao exílio familiar. Com sua ajuda, João planejou um evento, uma palestra na Universidade sobre História Queer Portuguesa, com António como orador convidado. A preparação foi um turbilhão. Miguel desenhou cartazes com silhuetas de amantes entrelaçados contra o fundo do Manuelino, e Sofia mobilizou aliados. António resistiu: eu não sou palestrante para isso. Sou historiador, não ativista. Mas Maria o convenceu: faça por ele, António. Pelo menino que você expulsou e que voltou como homem. A noite da palestra, no auditório da Universidade de Lisboa, estava lotada: estudantes, professores, membros da comunidade. João abriu com sua história, voz firme apesar do tremor: meu pai me rejeitou por ser gay, mas hoje ele está aqui para contar o que o medo rouba de nós. António subiu ao pódio, mãos suando, e falou pela primeira vez publicamente sobre Rui, a paixão, a traição, o remorso. Eu fui cúmplice do sistema que nos oprime, por covardia. Hoje, peço perdão ao meu filho e à memória de quem perdi. O aplauso foi ensurdecedor, mas para João, o momento real veio depois, nos bastidores, quando o pai o abraçou: obrigado por me forçar a ser melhor. Lágrimas misturaram-se, e Miguel, ao lado, sorriu, o ciclo de dor começando a se fechar. Mas a redenção não era linear, sombras persistiam. Semanas após a palestra, um escândalo irrompeu: um jornal conservador, A Voz da Tradição, publicou um artigo difamatório, acusando António de propaganda invertida e questionando a integridade de João como filho de traidor. As redes sociais explodiram com comentários venenosos:
família destruída pela agenda gay, volte para o armário, menino. João, que começara a trabalhar como assistente numa ONG LGBTQ+, em Lisboa, recebeu ameaças anônimas por e-mail. Você expôs seu pai, agora sofra as consequências. O medo instalou-se como uma névoa fria. Miguel, protetor, insistiu em escoltá-lo ao trabalho, seus esboços de arquitetura agora rabiscados com planos de segurança. Vamos instalar câmaras no apartamento. Sofia, da Arco-Íris Lusitano, organizou uma contra-campanha, petições online e uma vigília no Rossio, onde velas tremulavam como estrelas caídas. Maria, surpreendendo a todos, juntou-se. Eu soube do amor do meu marido desde o início. Não vou deixar que nos caluniem. Sua voz, outrora tímida, ganhou força nas entrevistas, e quando o espírito resiliente das mulheres alentejanas. António, abalado, considerou renunciar à universidade. Talvez eu deva me aposentar cedo, para proteger vocês. João o confrontou numa caminhada pelo aqueduto das águas livres, as arcadas romanas testemunhas silenciosas. Não, pai. Fuja e eles vencem. Lute, como Rui teria lutado. A conversa durou horas, sob o sol de inverno que filtrava através das folhas secas. António revelou mais, diários escondidos que Rui lhe enviara da prisão, suplicando por lealdade. Eu os queimei, mas o fogo não apagou a culpa. João, tocado, sugeriu publicá-los anonimamente, transformando dor em lição. Enquanto isso, o relacionamento de João e Miguel enfrentava provas de fogo. Uma viagem planejada ao Algarve, para visitar a família de Miguel, virou pesadelo quando o pai dele, o pescador José, recusou recebê-los. Meu filho pode fazer o que quiser em Lisboa, mas aqui, no Sul, tradições mandam. Miguel, ferido, discutiu com José pela primeira vez em anos. Você me criou para enfrentar o mar, pai. Agora, enfrenta o amor do seu filho. Eles partiram sem reconciliação, acampando numa praia isolada perto de Lagos, onde o Atlântico rugia como um leão faminto. Ali, sob as estrelas, Miguel confessou: eu tenho medo de perdê-lo para essa loucura toda em Lisboa. João acalmou com promessas: nosso amor é a âncora. Nada nos arrasta. De volta à capital, uma reviravolta veio de onde menos esperavam. O remetente da carta inicial, Carlos, revelou-se um aliado improvável. Ele era avô de um jornalista progressista, que publicou uma série de artigos expondo a hipocrisia do A Voz da Tradição, cujos editores haviam encoberto escândalos próprios de corrupção. A maré virou, petições ganharam milhares de assinaturas, e o reitor da universidade defendeu António publicamente. A coragem académica inclui confrontar o passado. A família Mendes tornou-se símbolo de superação, convidada para painéis na Ilha Portugal. No entanto, o clímax pessoal veio numa crise de saúde. Maria sofreu um derrame leve durante uma manifestação no Terreiro do Paço, caindo no chão enquanto brandia uma placa: Amor sem fronteiras. O hospital de São José encheu-se de ansiedade. João e Miguel velaram ao lado de António, que murmurava orações antigas do Alentejo. Ela me salvou tantas vezes, disse ele, segurando a mão do filho. No quarto de recuperação, Maria acordou sorrindo fracamente: eu vi Rui no meu sonho. Ele disse para perdoarmos. Aquele momento uniu-os de vez, jantares viraram rituais semanais, com Miguel cozinhando cataplana de Sagres, histórias fluindo como vinho tinto. João, fortalecido, propôs a Miguel: vamos morar juntos aqui. Construa nossa casa nos seus desenhos. Miguel aceitou, e eles encontraram um apartamento no Príncipe Real, bairro boêmio com galerias de arte e cafés escondidos. A mudança foi marcada por uma festa pequena, com Sofia e amigos da ONG, onde brindaram à família escolhida e encontrada. Mas o destino guardava uma surpresa final. Durante a reforma do apartamento, Miguel descobriu uma carta antiga no forro, endereçada a António de um Rui moribundo: se o amor nos separa, que ele nos reúna no além. Cuide do nosso legado. Era como se o passado conspirasse para o perdão. Com o apartamento no Príncipe Real se transformando em lar, João e Miguel mergulharam na rotina de um casal em construção. As manhãs começavam com café forte e pão de milho torrado, Miguel esboçando projetos enquanto João planejava eventos para a ONG. Quero uma marcha que una gerações, dizia João, inspirado pela resiliência de Carlos. Eles colaboraram num documentário curto sobre histórias portuguesas, filmando depoimentos em Alfama e na Ribeira, capturando vozes roucas de sobreviventes do Estado Novo. António contribuiu com narração, sua voz grave e quando fatos históricos com emoção crua. A relação familiar evoluía em camadas. Domingo após domingo, os almoços na casa dos Mendes incluíam debates acalorados, sobre a lei da adoção para casais do mesmo sexo, ainda em discussão no Parlamento, ou as pressões da Igreja Católica em vilarejos remotos. Maria, recuperada, tecia mantas de lã alentejana com padrões de arco-íris sutis, presenteando-as a ativistas. É minha forma de lutar, explicava ela.
Antônio, redimido, juntou-se ao grupo de apoio da Ilga como mentor, compartilhando sua jornada com pais em negação. O maior erro é o silêncio. Fale, antes que o tempo roube as palavras. Mas o conflito não acabara, ele mudara de forma. Um ex-colega de Miguel, um arquiteto invejoso chamado Rafael, espalhou boatos na firma. Miguel só subiu por causa do pai influente, e agora, com esse namorado ativista, ele é distrativo. Rafael, abertamente homofóbico, sabotou um projeto de restauração de um palácio renascentista em Sintra, culpando Miguel por falta de foco. A demissão veio como um raio. Você é talentoso, mas sua vida pessoal interfere, disse o chefe, evasivo. Miguel, devastado, isolou-se no estúdio improvisado do apartamento, esboços rasgados espalhados como confetes de derrota. João o encontrou numa tarde chuvosa, curvado sobre a mesa. Eu lutei tanto para ser aceito, e agora é isso. João, recordando sua própria rejeição, o puxou para um abraço. Rafael é o passado podre. Nós somos o futuro que ele teme. Juntos, eles investigaram. Com a ajuda de Sofia, descobriram que Rafael havia plagiado ideias de Miguel em projetos anteriores. Uma denúncia anônima ao Conselho de Arquitetura levou a uma audiência pública em Lisboa, onde Miguel testemunhou com dignidade, apresentando portfólios irrefutáveis. O verdito, Rafael suspenso, e Miguel promovido a sócio júnior numa firma mais progressista, especializada em patrimónios inclusivos. A vitória trouxe euforia, mas também vulnerabilidade. Numa noite de comemoração no Bairro Alto, com fado ao vivo e vinho verde gelado, Miguel propôs casamento, não legal ainda, mas simbólico, num cartório simbólico da comunidade. Quero que o mundo saiba que você é meu porto seguro. João aceitou, lágrimas nos olhos, e eles planejaram uma cerimônia simples na Praia da Rocha, Algarve, convidando as famílias. O convite para José, pai de Miguel, foi um risco. Venha, ou perca o neto que um dia teremos, escreveu Miguel. José respondeu com silêncio, mas apareceu no dia, barba grisalha tremendo. Eu errei, filho. O mar me ensinou humildade. A cerimônia, ao pôr do sol, foi mágica, ondas sussurrando bênçãos, Sofia oficiando com votos personalizados em português arcaico, misturando Camões e Pessoa. Antônio e Maria choraram, e José, relutante, abraçou Miguel. Você é homem o suficiente para mim. João e Miguel trocaram anéis de prata com gravuras de conchas, selando promessas de lealdade eterna. A lua cheia testemunhou a dança na areia, risos e quando contra os penhascos. De volta a Lisboa, uma nova ameaça surgiu, eleições municipais aproximavam-se, e um candidato populista, o Dr. Varela, prometia valores tradicionais contra a agenda LGBTQ+, que destrói famílias. Varela, ironicamente, era parente distante de Rui, usando o passado para ganhar votos. Seus comícios no Rossio inflamavam ódios, homens como o professor Mendes traem a nação. João, furioso, organizou um contra-evento, Vozes do Arco-Íris, um festival de arte e testemunhos no Jardim Botânico. Centenas compareceram, com performances de drag queens de Porto e poetas de Évora. O clímax veio durante o festival, quando Varela invadiu o local com manifestantes, gritando slogans homofóbicos. Uma confusão eclodiu, empurrões, cartazes rasgados. João foi cercado, um homem corpulento erguendo o punho. Miguel o defendeu, levando um soco no rosto que abriu a sobrancelha. O sangue escorreu, mas ele não recuou. Toquem nele e enfrentem todos nós. A polícia interveio, e Varela foi detido por incitação. No hospital, costurando o ferimento de Miguel, João sussurrou: Você é meu herói. Miguel sorriu, mesmo com pontos: Somos heróis um do outro. O incidente virou manchete, expondo Varela como fraudulento. Ele próprio tivera um caso gay nos anos 80, abafado por subornos. Sua campanha desmoronou, e o candidato progressista venceu, prometendo leis anti-discriminação. Para João e Miguel, foi catarse. O passado de Rui, outrora arma, tornou-se escudo. O outono trouxe calmaria, mas com sementes de crescimento. João e Miguel adotaram um cachorro resgatado, um vira-lata chamado Fado, que corria pelas ruas do Príncipe Real como se soubesse segredos antigos. O apartamento encheu-se de vida, prateleiras de livros sobre direitos humanos, desenhos de Miguel emoldurados, e o cheiro persistente de jasmim do vaso que Maria trouxera. Antônio, agora avô honorário, passeava com Fado no Parque Eduardo VII, contando ao cão histórias de batalhas navais que Fado ouvia com orelhas erguidas. Uma viagem em família ao Douro testou as novas dinâmicas. Alugaram uma quinta em Pinhão, entre vinhedos dourados, onde o ar cheirava a uvas maduras e terra úmida. José juntou-se, ainda rígido, mas esforçando-se, pescou trutas no rio para o jantar, ensinando Miguel técnicas antigas. À noite, ao redor da fogueira, conversas fluíram. Antônio falou de Rui sem amargura, José admitiu sua própria juventude reprimida num seminário católico.
Eu fugi para o mar para esquecer, confessou. João, tocado, ergueu um brinde, pelo amor que nos trouxe de volta uns aos outros. Em Lisboa, o trabalho de João na ONG floresceu. Ele coordenou um programa de mentoria para jovens LGBTQ+ rurais, viajando a vilarejos como Monsanto e Marvão, onde muralhas medievais escondiam preconceitos modernos. Num desses, conheceu Tomás, um garoto de 16 anos expulso de casa por um beijo com o melhor amigo. Meu pai disse que sou demoníaco, chorou Tomás. João levou para um retiro em Sintra, onde Miguel projetou oficinas de arte-terapia, desenhe seu medo, depois queimo. Tomás emergiu transformado, fundando um clube escolar, o primeiro no Alentejo. Miguel, por sua vez, ganhou um contrato grande, restaurar o convento dos Capuchos, incorporando elementos acessíveis para visitantes como placas em braille com citações de poetas amados. É minha carta de amor à história, disse ele a João, durante uma visita ao canteiro de obras, poeira nos cabelos. Mas o sucesso atraiu inveja. Uma ex-namorada de Miguel, Laura, de Sagres, reapareceu, alegando direitos sobre ideias antigas. Ela processou por plágio inverso, forçando audiências estressantes no Tribunal de Lisboa. O julgamento foi um circo. Laura, dramática em salto alto, acusou Miguel de roubar sua criatividade para sua agenda gay. Testemunhas desfilaram, mas Sofia, como advogada pro bono, desmontou as alegações com e-mails irrefutáveis. No clímax, Miguel testemunhou: Laura e eu terminamos há anos porque eu assumi quem sou. Meu amor por João me libertou, não me roubou. O juiz arquivou o caso, e Laura saiu humilhada, mas o episódio abalou Miguel. E se o mundo sempre duvidar? João reconfortou numa noite estrelada no mirador da Senhora do Monte: duvidem eles. Nós sabemos a verdade. Uma reviravolta pessoal veio quando João descobriu estar grávido, não biologicamente, mas através de uma barriga de aluguel arranjada via agência ética em Porto. Eles haviam discutido a adoção, mas essa opção acelerou sonhos. A notícia, compartilhada num jantar familiar, explodiu em alegria. Maria planejou berços, António pesquisou nomes históricos, José prometeu ensinar o bebê a pescar. Mas o medo de paternidade pairava. Seremos bons pais, com o nosso passado? Perguntou João a Miguel, mãos sobre a barriga simbólica. Seremos perfeitos porque somos reais, respondeu ele. O inverno trouxe neve rara a Lisboa, cobrindo o Tejo de branco. Durante o Natal, a família reuniu-se na casa dos Mendes, com presépios e filhós fritas. António, em momento vulnerável, deu a João o anel de Rui, guarde para seu filho. Que o ciclo termine em amor. Lágrimas caíram, e pela primeira vez, João sentiu cura plena. A primavera irrompeu como uma declaração de esperança, com flores de laranjeira perfumando a alfama. A gravidez de João, na verdade, o processo de surrogacia avançava, com ultrassons compartilhados via videochamada da mãe portuense, encheu o apartamento de preparativos, berços montados por Miguel, livros infantis sobre diversidade lidos em voz alta por João. Fado, o cachorro, farejava a mudança, deitando-se protetoramente aos pés da cama. Na ONG, João liderou uma campanha nacional, Famílias Sem Medo, contando histórias de pais reconciliados. Entrevistou casais de Évora e Faro, onde o sol escaldante não derretia preconceitos tão facilmente. Uma delas, um fazendeiro e seu marido, adotara órfãos trans. Outra, viúva lésbica em Coimbra, criava filhas com apoio comunitário. Os vídeos viraram viral, pressionando o Parlamento por reformas na adoção. António testemunhou em audiência, sua credibilidade acadêmica virando maré. A história prova que famílias fortes transcendem gênero. Mas o conflito familiar ressurgiu sutilmente. Um primo de António, o tio Manuel, conservador de Braga, cortou laços após ler sobre a palestra: Você envergonhou os Mendes. Manuel boicotou um batizado familiar, espalhando fofocas em reuniões de família no Minho. Maria, ferida, confrontou por telefone: Nós somos Mendes pela coragem, não pelo silêncio. Manuel, endurecido, retrucou: Vocês traíram Deus e a pátria. O episódio isolou a família, mas fortaleceu laços internos. José, ironicamente, defendeu António: Eu sei o que é perder um filho por orgulho. Não repita. Miguel enfrentou seu próprio teste profissional. Seu projeto no convento dos Capuchos atraiu críticas de puristas. Alterações modernas profanam o sagrado. Uma petição online ganhou tração, ameaçando cancelar o contrato. Miguel, estressado, duvidou: Talvez eu deva voltar a desenhar casas simples. João o incentivou a contra-argumentar num simpósio em Évora, onde arquitetos debatiam preservação quer. Lá, Miguel apresentou: Sagrado é inclusão, não exclusão. Como os monges capuchos acolhiam ermitas, acolhemos todos. O aplauso selou a vitória. O projeto prosseguiu, com Miguel convidado para TEDx Lisboa. Uma surpresa veio de Carlos,
o idoso de Setúbal legara a eles uma casa de veraneio em Troia, com vista para o Sado. Para que o amor de Rui viva em vocês, escreveu em testamento. A primeira visita foi idílica, dunas brancas, golfinhos dançando no mar, piqueniques com sardinha assada. Ali, João e Miguel renovaram votos, pés na areia, contra tempestades e calmarias, eu te escolho. Fado correu livre, simbolizando liberdade conquistada. O verão trouxe o nascimento, a mãe surrogata deu à luz uma menina, batizada Aurora Mendes Santos, em honra ao amanhecer da reconciliação. O hospital de Santa Maria encheu-se de família, António segurando a neta com mãos trêmulas, Maria cantando canções de ninar alentejanas, José oferecendo um colar de conchas. Ela tem seus olhos, João, disse Miguel, exausto mas radiante. A alta foi uma procissão, Sofia com balões arco-íris, amigos da ONG com presentes. De volta ao Príncipe Real, a vida ajustou-se ao ritmo de Aurora, noites de choro interrompendo sono, mas dias de risos com bochechas rosadas. João pausou o trabalho na ONG, focando na maternidade compartilhada, enquanto Miguel equilibrava projetos remotos. Uma crise menor veio quando Aurora adoeceu com febre alta, correndo ao hospital numa madrugada. E se não formos o suficiente, sussurrou João, segurando a mãozinha febril. Miguel, firme, somos mais que suficiente. Olhe para nós, sobrevivemos pior. A recuperação trouxe clareza. Outono novamente, e com ele, o aniversário de 2 anos do retorno de João. Uma festa no Jardim da Estrela celebrou, bolo de bolacha com velas, fado suave ao fundo. António discursou, 2 anos atrás, eu era prisioneiro do medo. Hoje, sou livre pelo amor do meu filho. Brindes ecoaram, e Aurora, engatinhando, roubou o show. O ciclo completou-se no inverno seguinte, com neve caindo leve sobre Lisboa como confete de redenção. Aurora dava os primeiros passos, tropeçando em tapetes persas do apartamento, rindo com dentinhos miúdos. João e Miguel, exaustos mas plenos, assistiam. Ela é nossa prova viva, dizia João, beijando a testa de Miguel. A família expandira, visitas semanais de Sofia, que se tornara titia, e de Carlos, agora bisavô honorário, contando histórias de Rui para Aurora dormindo. António publicou um livro, Sombras da Revolução, Amor e Repressão em Portugal, misturando história com moer pessoal. Lançamento no Lisboa Factory lotado, com João apresentando, meu pai não é perfeito, mas é corajoso. O sucesso trouxe convites internacionais, mas António recusou a maioria, minha casa é aqui, com vocês. Maria, orgulhosa, ilustrou o livro com desenhos de azulejos simbólicos. Um último conflito testou todos, a morte de Manuel, o tio de Braga. No funeral no Minho, chuvas torrenciais lavavam sepulturas antigas. A família Mendes compareceu, mas Manuel deixara um testamento excludente, herança negada a João por conduta imoral. O advogado, surpreso, leu em voz alta, silenciando a capela. António, furioso, contestou, meu irmão era cego pelo ódio. Isso acaba agora. O processo judicial em Porto durou meses, mas venceu por invalidade moral, a herança redistribuída para caridade LGBTQ+. A vitória final veio na Marcha do Orgulho de Lisboa, com Aurora no carrinho decorado de arco-íris. Milhares marchavam do Marquês de Pombal ao Terreiro do Paço, bandeiras ondulando como velas de armada. João e Miguel lideravam um bloco familiar, com António e Maria de mãos dadas, José carregando Aurora. Sofia gritava slogans, e Carlos, de muletas, erguia foto de Rui. No palanque, João discursou, de rejeição à redenção, nosso amor venceu o ódio. Pelo Rui, pelo futuro. A noite terminou em festa no Cais do Sodré, com fado e dança. João puxou Miguel para uma valsa lenta, obrigado por ficar. Miguel sorriu, sempre, meu amor. Sob as estrelas do Tejo, a família Mendes, expandida, cicatrizada, olhava o horizonte, pronta para novos capítulos. O garoto rejeitado não só voltara, ele reescrevera a história.